No primeiro vídeo dessa série, vimos que Luffy, um jovem que sonha em se tornar o rei dos piratas, reuniu uma tripulação e partiu rumo a Grand Line, local onde se encontra o One Piece, o maior tesouro do mundo. A partir daqui, eles encontrarão desafios ainda maiores e enfrentarão inimigos cada vez mais poderosos. Fala pessoal, Demetrius aqui, bem-vindos ao Fiction Screen Brasil. E nesse vídeo veremos a sequência da aventura dos Chapéus de Palha na saga de Alabasta. Lembrando que esse é o segundo vídeo do resumo de One Piece. Se vocês quiserem acompanhar o primeiro, eu vou deixar um card aqui na tela. Para chegarem a Grand Line, os Chapéus de Palha têm que passar primeiro pela Red Line, atravessando a Reverse Mountain, a montanha reversa, que recebeu esse nome por conta de suas águas correrem na direção contrária, o que causa muitos problemas para o bando. Nami usa seus conhecimentos de navegação e guia a tripulação, porém, eles se deparam com uma enorme baleia que os devora. Dentro dela, eles encontram uma paisagem com céu, nuvens, mar e uma ilha. Nela, habita um médico chamado Crocus. De repente, surgem dois bandidos atrás da baleia, Miss Wednesday e Mr. Nine, porém, são logo derrotados. Crocus então lhes conta que a enorme criatura é uma baleia-ilha chamada Laboon. Um dia, enquanto ele cuidava do farol, ele se deparou com um grupo de piratas que vinha sendo seguido por ela, que os considerava seus companheiros. Eles entraram na Grand Line e ela ficou esperando. Porém, passaram-se 50 anos e eles não regressaram. Por isso, ela fica gritando e se debatendo contra a montanha. Luffy faz amizade com ela e pinta sua Jolly Roger nela, prometendo que retornará da Grand Line. Assim, ele a convence a se acalmar e parar de se debater. Em seguida, Crocus lhes informa sobre o estranho magnetismo das ilhas da Grand Line, que faz com que bússolas comuns não funcionem. Em agradecimento pela ajuda de Luffy, ele lhes dá o Log Pose, uma bússola especial que permite registrar o magnetismo das ilhas para poderem se guiar. Ele também revela que a última ilha do mundo onde One Piece está se chama Laugh Tale. Luffy aceita dar uma carona para os dois bandidos, e assim, os Chapéus de Palha seguem viagem. Crocus pondera sobre o grupo, e em pensamento, nos revela que era membro da tripulação de Gold Roger. O bando chega a Whiskey Peak, onde são recepcionados com uma grande festa. Após tanta celebração, eles caem no sono, e então os habitantes se revelam como membros de uma misteriosa organização chamada Baroque Works. Zoro, que havia apenas fingido estar dormindo, percebeu tudo. Ele lembra os inimigos que também havia sido um caçador de recompensas, e no passado foi convidado a entrar na Baroque Works, porém recusou. Zoro derrota sozinho cerca de 100 adversários, incluindo Mr. Nine, Miss Wednesday, Mr. Eight e Miss Monday. Então, surgem mais dois agentes, Mr. Five e Miss Valentine, e revelam que vieram eliminar dois indivíduos que haviam se infiltrado na Baroque Works, Mr. Eight, que na verdade é Igaran, capitão da guarda de Alabasta, e Miss Wednesday, que é a princesa Nefertari Vivi de Alabasta. Os Chapéus de Palha acabam os ajudando, e os dois lhes contam que se infiltraram para conseguir informações sobre o chefão da organização, Crocodile, o Shichibukai que vem fomentando a guerra para tomar o controle de seu país. O bando decide escoltar Vivi até Alabasta, e logo seu navio é invadido pela assistente de Crocodile, Miss All Sunday, que lhes oferece um log pose que os levaria até bem perto de seu destino. Porém, Luffy o quebra, pois se recusa a deixar que ela decida a rota da tripulação. A próxima parada deles é Little Guardian, uma ilha pré-histórica repleta de dinossauros. Lá, eles fazem amizade com os dois capitães dos piratas guerreiros gigantes vindos da ilha de Elbaf, Dory e Broggy. Apesar de amigos, eles duelam ali há mais de 100 anos, porém, já nem se lembram por que fazem isso. Usopp fica tão impressionado pelo orgulho de guerreiro de Broggy que decide chamá-lo de mestre, e diz que pretende viajar para Elbaf algum dia. Os membros da Baroque Works surgem novamente para tentar capturar Vivi, e dessa vez eles vêm acompanhados de Mr. Three, usuário da Doru Doru no Mi, que lhe permite criar quantidades infinitas de uma cera de vela, e de Miss Golden Week, que tem o poder de mudar a personalidade de uma pessoa através do uso de certas cores. A partir daí, várias lutas acontecem, e com muito custo os Chapéus de Palha conseguem derrotá-los. Nesse meio tempo, Sanji, que havia se separado do bando, conversa via Dendemushi com Crocodile, denominado Mr. Zero, e consegue um Eternal Pose, um tipo especial de bússola que sempre aponta para a mesma ilha, e este indica Alabasta. Desse modo, com a ajuda de Dory e Broggy, os Chapéus de Palha passam por um peixe gigantesco e finalmente conseguem partir dali. O grupo segue viagem rumo a Alabasta,
Porém, Nami fica doente por ter sido picada por um inseto em Little Garden, e eles decidem parar em uma ilha para procurar um médico. De repente, o Going Merry é atacado por piratas liderados por Wapol, um usuário da Baku Baku no Mi, que lhe permite devorar qualquer coisa. Wapol começa a devorar o navio, porém, ele e seu bando logo são derrotados pelos Chapéus de Palha. Eles chegam na ilha de Drum para tratar de Nami, e de início são recebidos com desconfiança, porém Luffy e Vivi pedem que eles os deixem atracar o navio para salvar sua companheira. Desse modo, eles acabam ganhando a confiança de Dalton, o capitão da guarda. Ele lhes conta que Wapol é o rei malvado que governava Drum, e levou os médicos do reino, obrigando a população a implorar pela ajuda dele quando precisassem de tratamento. Quando o reino foi atacado por um pirata chamado Barba Negra e por sua tripulação, Wapol e seu grupo partiram para o mar, abandonando a população. Dalton então assumiu o controle da ilha, mantendo a ordem por ali. Apenas uma médica ainda se encontrava em Drum, a doutora Kureha, também chamada de Doctorine, que vivia em um castelo no topo da montanha de gelo. Então, Luffy e Sandy partem para levar Nami até lá. Enquanto isso, Dalton enfrenta Wapol, e vemos pela primeira vez uma Zoan, um dos 3 tipos de Akuma no Mi. Esse tipo de fruta permite ao usuário transformar-se em outras espécies e formas híbridas entre espécies à vontade. Dalton comeu a Ushi Ushi no Mi, modelo bisão, que lhe permite ter a forma híbrida ou se transformar em bisão por inteiro. Depois que Sandy desmaia, mesmo sob o frio extremo, Luffy segue adiante levando seus amigos. Ele finalmente chega, porém desmaia diante do castelo da médica e é salvo pelo assistente dela, Tony Chopper. Os Chapéus de Palha são levados para o castelo, onde recebem cuidados. Nami acorda e a doutora lhe conta que se ela tivesse esperado mais 2 dias, as consequências da infecção teriam sido fatais. Nami percebe a importância de ter um médico a bordo do Going Merry, e Luffy se impressiona com as habilidades de Chopper, por isso ambos o convidam para se juntar à tripulação, e é então que vemos sua história. Chopper foi rejeitado pelo seu próprio bando por ter nascido com o nariz azul, e para piorar ele acabou comendo a Hito Hito no Mi, a fruta do humano, uma Zoan que lhe deu inteligência humana e alterou sua forma. Por isso as outras renas o agrediram e o expulsaram definitivamente. Ele então tentou se aproximar dos humanos, porém eles o viram como um monstro e o feriram. Ele foi salvo pelo Dr. Hiriluki, que lhe deu seu nome e o tornou seu assistente, motivando-o a querer curar todas as doenças. Ele lhe contou sobre como a visão de uma montanha coberta de flores de cerejeira havia ajudado um homem a se curar de uma doença, e mais tarde descobrimos que esse homem era o próprio Dr. Hiriluki, que, impactado com a visão das cerejeiras, havia melhorado. O médico também ensinou a Chopper que a bandeira pirata é um símbolo de convicção, que desafia aquilo que é considerado impossível. Por isso, ele pretendia hastear uma bandeira com uma caveira e pétalas de flor de cerejeira, como um símbolo de que ele poderia curar o país de Drum, lutando bravamente como um pirata. O Dr. Hiriluki costumava se consultar com a doutora Kureha, que lhe disse que ele ainda estava doente. Ele decidiu entregar sua pesquisa de cerejeiras a ela, que assim como ele havia se rebelado contra o Wapol. Ele também pediu que ela cuidasse de Chopper e lhe ensinasse medicina. Então, ele partiu para o castelo de Drum, pois havia ouvido que os médicos que lá se encontravam estavam doentes e ele queria curá-los para que eles pudessem cuidar do povo. Ao chegar lá, ele descobriu que a informação era falsa e que aquilo não passava de uma emboscada armada por Wapol. Então, o Dr. Hiriluki se sacrificou para salvar seu povo e seu país, deixando como último ensinamento que as pessoas só morrem quando são esquecidas, o que comoveu Dalton e fez com que ele se rebelasse contra o Wapol. De volta ao presente, vemos o Wapol surgir no alto da montanha. Ele revela que aquele era seu castelo e diz que o quer de volta e que vai tirar a bandeira do Dr. Hiriluki de lá. Luffy, Chopper e Sandy lutam para proteger o lugar e a bandeira e derrotam o Wapol e seus soldados, salvando o reino de Drum. Chopper decide se tornar um pirata e durante sua partida, a doutora Kureha dispara a substância feita de cerejeiras que o Dr. Hiriluki havia lhe entregado como forma de homenagem a ele. Em flashback, vemos o médico explicar que a substância seria capaz de tingir a neve, dando-lhe o aspecto rosa das flores de cerejeira. Assim, Chopper se junta à tripulação, tornando-se o médico dos Chapéus de Palha. Alguns aldeões contam a Dalton que haviam esquecido de dar uma mensagem. Um homem chamado Ace estaria esperando por Luffy por 10 dias em Alabasta. Então, temos 2 grandes revelações para a trama. A primeira é que a doutora Kureha diz que o rei dos piratas não se chamava Gold Roger, mas sim Gold D. Roger,
ou seja, ele tinha o mesmo sobrenome do protagonista, Monkey D. Luffy. A segunda é o propósito dos D, algo que o autor Eiichiro Oda mantém como mistério até a data de publicação desse vídeo. Os Chapéus de Palha resgatam Mr. Chu Bon Clay, que havia caído no mar sem saber que ele era um agente da Baroque Works. Ele é um usuário da Many Many no Mi, que lhe dá o poder de clonar qualquer um que ele tenha tocado com sua mão direita. Eles ficam amigos e logo Mr. Chu parte, seguindo sua missão de ir atrás de Mr. Three para eliminá-lo por ter falhado em derrotar os Chapéus de Palha. Quando ele sai, sua equipe o chama pelo codinome, surpreendendo todos no Going Merry. Além disso, Vivi estava preocupada, pois um dos rostos que Bon Clay mostrou era o de seu pai, o Rei Cobra. Para evitarem ser enganados e poderem se reconhecer, eles fazem uma marca no braço esquerdo, simbolizando seu companheirismo. O bando finalmente chega em Alabasta, e lá um velho conhecido deles, o capitão da marinha, Smoker, persegue Luffy. Entretanto, o líder dos Chapéus de Palha é salvo por Ace, que é usuário da Mera Mera no Mi, a fruta do fogo, que lhe dá o poder de criar, controlar e se transformar em chamas à vontade. É então que descobrimos que Ace é o irmão mais velho de Luffy. Após muitos problemas e obstáculos, Luffy finalmente se vê frente a frente com Crocodile. O Shichibukai é um usuário da Suna Suna no Mi, que lhe dá o poder de controlar e se transformar em areia à vontade, podendo sugar toda a água de um território ou desidratar totalmente seus adversários. Essa luta é marcante pelo fato de mostrar a primeira derrota do protagonista. Luffy é salvo pela Miss All Sunday, que o interroga sobre as motivações dos D. Ao perceber que ele não sabe nada a respeito, ela o entrega aos cuidados de Pel, o guerreiro mais forte de Alabasta. Enquanto isso, o resto do bando enfrenta o exército da Baroque Works. Usopp e Chopper derrotam o Mr. Four e a Miss Merry Christmas. Sanji derrota o Mr. Chu. Nami derrota a Miss Doublefinger. E Zoro derrota o Mr. One. Crocodile vai até o rei e revela a razão para tentar tomar o reino, nos apresentando dois importantes conceitos para a obra. O primeiro é o das armas ancestrais. Ele diz que busca a arma ancestral Pluton, que se encontra em Alabasta e tem a capacidade de destruir uma ilha inteira. O segundo é o dos Poneglyphs, blocos de pedra criados com um material indestrutível que contém informações muito importantes. O Shichibukai o quer para descobrir a localização da arma. O vilão captura Vivi, porém Luffy a salva e o enfrenta pela segunda vez, usando água. A luta é difícil e ele sofre uma nova derrota. Miss All Sunday, cujo verdadeiro nome é Nico Robin, captura o Rei Cobra e o obriga a levá-la até o Poneglyph, enquanto o bando de Luffy e o povo do país corre para impedir a explosão de uma bomba armada por Crocodile. Robin é a única capaz de ler o Poneglyph e oculta informação sobre Pluton de seu chefe, que a ataca. Vivi encontra a bomba dentro da torre do relógio, mas Mr. Seven e a Miss Father's Day estão lá para protegê-lo. Vivi derrota os dois, mas percebe que a bomba não pode ser parada tão facilmente. Então Pel chega nesse momento para salvar o dia. Como usuário da Tori Tori no Mi, modelo Falcão, ele se torna um falcão e leva a bomba para o céu, sacrificando sua vida pelo seu país. Luffy luta com Crocodile usando o próprio sangue, e dessa vez finalmente consegue derrotá-lo. O Rei Cobra dá um banquete para comemorar a vitória deles e a libertação do reino. Vivi fica dividida entre se juntar aos Chapéus de Palha ou permanecer em Alabasta, e no fim acaba decidindo ficar. O bando descobre que Bon Clay estava protegendo Going Merry para eles por considerá-los seus amigos. A capitã Hina da marinha prepara um cerco, mas Bon Clay e seu bando os enfrentam e se permitem ser capturados para dar tempo dos Chapéus de Palha aguardarem para se despedir de Vivi. Vivi vai até o porto, porém os Chapéus de Palha não podem se comunicar abertamente com ela, pois a marinha havia chegado ali e poderia considerá-la uma criminosa. Então, em um dos momentos mais comoventes da história, os Chapéus de Palha erguem o braço esquerdo marcado com um X que haviam feito antes de entrar em Alabasta, deixando claro que reconheciam Vivi como sua companheira. E finalmente, após se despedirem, eles partem para sua nova aventura. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo da saga de Alabasta. Muito obrigado por assistirem ao vídeo, um abraço e até mais!